piloto Danilo Girani já representou o nosso país na Fórmula 1. Agora, de volta no Brasil, corre na Fórmula Truck. Vamos acompanhar a primeira parte de uma entrevista que fizemos com ele em São Paulo. Danilo, tu começou a correr de kart aos 8 anos de idade. Fala um pouco sobre esse começo, a influência do teu pai, a influência do próprio Ayrton Senna. Fala um pouco do começo da tua carreira de kartista. Eu comecei, na verdade, em 91 a guiar um kart. Foi quando o Ayrton construiu a pista dele lá em Tatuí. Ele construiu uma pista até grande de kart, dá até para receber corridas internacionais lá. E meu pai sempre foi amigo da família, né? Meu pai tem uma oficina mecânica e sempre cuidou de todos os carros da família. E quando o Ayrton começou a ficar maior, começou a preparar os carros dele, colocar turbo e tudo mais, freios especiais. E em 91, quando ele terminou a pista, ele pediu para o meu pai comprar ali uns karts e alguns karts cadetes também, que são os karts pequenos, né? Para mim, para o Bruno, né? Para o Bruno Senna e para o Fábio, que é primo do Bruno. E desde então, quando eu sentei no kart, eu não saí mais, tanto que eu corro até hoje de kart profissionalmente. Então a paixão começou aí em 91, quando eu tinha 8 ou 9 anos, né? Então foram aí 7 anos que eu comecei a correr em 92. E nesses 7 anos aí eu conquistei 26 títulos de campeão no kart, sendo eles 2 vezes campeão brasileiro, e 2 vezes sul-americano, pan-americano, 3 vezes campeão Mercosul, 12 vezes campeão paulista de kart, e conquistei o resto dos meus títulos no kart nesses anos, né, de pós-fórmula que eu voltei para o Brasil. Hoje no total eu tenho 30 títulos de campeão no kart e 1 na Fórmula 3 sul-americana, né? A transição foi, na verdade, bem difícil para mim. Eu não tinha patrocínio nem condições de partir para uma categoria de Fórmula. E meu foco sempre foi Europa e disputar a Fórmula 1, sempre foi. E então a chance que eu tive foi na seletiva da Petrobras em 99. Eu venci essa edição, foi a primeira edição. E ali que eu tive a oportunidade de partir para a Fórmula Rio, que era a antiga Fórmula Ford. E disputei, né, essa temporada, fui vice-campeão em 2000. Em 2000 eu tive um ano difícil, não consegui patrocínio para poder dar um outro passo, correr de Fórmula Chevrolet ou na Fórmula 3. E em 2002 consegui outra vez, com a ajuda de umas pessoas, a voltar a correr de Fórmula. E voltei na Fórmula 3 sul-americana, né, correndo contra aí o Nelsinho, o Thiago Medeiros, que já estavam no segundo ano, já tinham bastante experiência na categoria. Então eu corri na equipe do Cesário, fui vice-campeão esse ano, o Nelsinho foi campeão. Inclusive eu venci a corrida que ele foi campeão antecipado, mas eu venci a corrida no Rio de Janeiro, foi bem legal. E em 2003 eu venci o campeonato inteiro da Fórmula 3, tenho o recorde absoluto até hoje de vitórias numa temporada. Consegui 14 de 18 vitórias, de corridas disputadas, 14 vitórias. E 14 pole positions e todas as melhores voltas nessa temporada. Então foi um ano brilhante para mim, foi o que me encheu de motivação para poder partir para a Fórmula 3 na Europa, né? Consegui um contato com a Fórmula 3 inglesa na equipe Carlin e em 2004 eu parti para lá, né? E nesse ano de 2004 comecei o ano muito bem, né? Das 6 primeiras corridas que eu corri lá, eu tinha vencido 3 e estava na liderança do campeonato. E daí para frente foi quando eu comecei a perceber que o automobilismo, infelizmente, de um tempo para cá, ficou muito caro. É um esporte muito caro, tem muitas viagens, o equipamento é muito caro. Então aqueles detalhezinhos que o piloto tenha mais, algum talento que o piloto tenha mais que o outro, não é nada se você não tem uma estrutura forte por trás de patrocínio, de investimento, de assessoria. E nesse primeiro ano eu estava sozinho lá, né? Não tinha ninguém para que me ajudasse nesse aspecto. E eu pensava sinceramente que chegando lá e mostrando o meu valor eu pudesse me estabelecer. Mas não é isso que acontece, né? E nesse primeiro ano eu terminei o campeonato na 5ª colocação. No ano seguinte parti para a Fórmula 3 de novo. Competindo pela equipe P1 do Rolly Vintini, que hoje tem equipe de World Series, e fui o piloto a competir com o chassis Lola. A Lola estava querendo voltar para a Fórmula 3 e foi bem legal, porque eu comecei o ano nas 2 primeiras etapas, eu venci as 2 primeiras corridas,
foi a primeira vez nos últimos 13 a 14 anos que uma corrida de Fórmula 3 não era vencida por um chassi que não era da Lara. Então foi muito legal, foi um boom bem grande aí no mundo da Fórmula 3, né? E esse ano eu terminei o campeonato, se eu não me engano, na quinta colocação de novo, quarta ou quinta. E foi o ano que me garantiu, nessas duas primeiras corridas em especial, que me garantiram no programa de desenvolvimento da BAR, né? Na antiga Honda e antiga Brown, né? E fiquei um ano inteiro lá acompanhando, né, dentro da equipe todos os testes de evolução da equipe. Participei de alguns testes ali na pista, né? Eu consegui ver os caras testando no túnel de vento, Fórmula 1, as evoluções que eles iam fazer, que eles fizeram durante o ano. E foi realmente muito legal, isso aí eu guardo comigo na memória já faz um tempo, mas está tudo aqui guardado. E realmente eu queria era partir para lá, né? Mas cada ano que passava a minha situação piorava em relação ao patrocínio. E em 2006 eu me vi obrigado a mudar rumo, né? De sair da Europa, consegui um contato na Fórmula Automatic, que nesse ano deu 2 milhões pro cara que fosse campeão para disputar a Fórmula Mundial, mas eu estava numa condição bem apertada de patrocínio, tanto que a temporada lá custava $1 milhão, eu fiz a temporada inteira por $250 mil. E no final desse ano foi quando eu me vi, né, voltei para o Brasil e falei, e agora, o que eu vou fazer na minha vida, né? E no final desse ano, em 2006, eu fui na seletiva de kart da Petrobras com o meu irmão, né, com o Denis. E foi lá que eu conheci o Aurélio, né, o dono, né, ele faleceu em 2008, mas foi o criador da categoria. E ele me convidou para ver uma etapa da Fórmula Truck em Brasília, a etapa final. E eu fui. Eu ainda tinha o sonho de chegar na Fórmula 1 e se eu não chegasse numa categoria top de Fórmula, sendo Fórmula Indy ou Fórmula 1, eu não ia correr de nada, que meu foco era esse, né? E quando eu voltei, eu olhei a categoria, a estrutura toda, e o absurdo que é um caminhão daquele lá andando a 250 por hora, eu fiquei doido. Eu achei muito legal a estrutura, com 50 mil pessoas no autódromo, um evento gigantesco para a nossa situação aqui no Brasil. Falei, poxa, realmente vou ter que romper esse medo de guiar um caminhão. Se eu quiser viver profissional, acho que essa é uma categoria muito legal para mim. Eu mantive contato com ele, né, com o Aurélio, depois nesses 2 anos, em 2007, no começo de 2008 ele faleceu. E em 2009 eu tive a chance de começar a correr na Fórmula Truck, com um caminhão Volvo. E em 2009 fiz a minha primeira temporada na Fórmula Truck. E em 2010 carimbei aí minha passagem profissional para o automobilismo, assinando o contrato com a Ford Racing Trucks, a equipe oficial da Ford, na equipe do Djalma Fogaça. E agora eu vou para o meu segundo ano em 2011 na mesma equipe. O Confronto S volta com Fórmula Truck.